Olá, meus queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal da Autoescola mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos a mais um simulado da prova teórica do Detran, prova teórica eletrônica do Detran. Aqui quem vos fala é a Prof. Lu e hoje eu vou fazer para vocês mais um simulado, tá? Então vocês vão entrar lá no site simulado.detran.br.gov.br, vão selecionar prova teórica e vão digitar a senha gráfica que pede. E na sequência vocês vão clicar em iniciar no teclado virtual e ele já vai direcionar vocês para a provinha. Lembrando e reforçando, vocês têm 30 questões e vocês têm um tempo de 50 minutos para fazer, e dessas 30 vocês precisam acertar 21 questões, ou seja, 70% para poder obter a aprovação. Senão, infelizmente, vocês vão precisar pagar um novo reteste, uma nova taxa e fazer o exame novamente. Número 1. Considere as afirmativas. 1. Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída. 2. Dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, ou ainda ser cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. E 3. Dirigir veículo automotor em via pública com a validade da Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais de 30 dias. E ele quer saber o que é crime de trânsito. Pessoal, crime de trânsito vai ser apenas na 1 e na 2, porque dirigir com a carteira de habilitação vencida há mais de 30 dias constitui sim uma infração de trânsito, mas em hipótese nenhuma vai ser crime. Crime vai ser na número 1, afastar-se do local do acidente, e na 2, dirigir sem a permissão ou sem a habilitação. Número 2. A energia mecânica produzida pelos motores dos veículos chega nas rodas através do sistema de... Notem bem, ele já está falando. A energia mecânica produzida pelos motores dos veículos, ela vai chegar nas rodas como? Como que ela vai ser transmitida para as rodas? Pelo sistema de transmissão. Então, a energia mecânica produzida pelos motores dos veículos chega nas rodas através do sistema de transmissão. 3. Analise. Desviar o trânsito pesado, como de carretas e caminhões, para longe das zonas residenciais e das áreas de lazer. 2. Fazer campanhas educativas para que os motoristas reduzam o uso da buzina. 3. Considera a alvará de funcionamento somente para discotecas localizadas em bairros residenciais. E 4. Permitir a circulação de carro com propaganda sonora entre 20 e 23 horas. Pensem vocês lá, 10h30 da noite, dormindo, passa o carro da pamonha lá. Claro que não, né, pessoal? Isso vai causar uma poluição sonora. E ele quer saber, seriam medidas para evitar o excesso de ruído. Para evitar o excesso de ruído, vai estar no número 1 e no número 2. Desviar o trânsito pesado e fazer campanhas educativas para reduzir o uso da buzina. Número 4. A cassação da Carteira Nacional de Habilitação pode ocorrer. Letra A. Quando condenado judicialmente por delito de trânsito. A cassação da Carteira Nacional de Habilitação poderá ocorrer quando condenado judicialmente por delito de trânsito. Lembre-se que o condutor que tem a carteira cassada, ele perde todos os direitos, todos os anos de categoria, todas as categorias, todos os cursos. Ele volta a estaca zero. Ele vai ter que começar o processo tudo de novo, como se ele nunca tivesse tido uma habilitação. Então, a cassação da carteira vai ocorrer quando? Quando condenado judicialmente por delito de trânsito. Número 5. No Brasil, há que se considerar que o cidadão pode exercer diferentes papéis no contexto social. Ora atua como pedestre, ora atua como motorista ou motociclista. Para o Código de Trânsito Brasileiro, o cidadão é prioridade no que se refere à defesa da vida. Ou seja, não importa se você
é pedestre, motociclista, se você é ciclista, se você está dirigindo um ônibus, um carro, um caminhão, em todas essas situações, a primeira coisa que vem em primeiro lugar é a tua vida, ou seja, prioridade no que se refere à defesa da vida sempre. 6. O ciclista está no meio da travessia da via quando o semáforo fica verde. O condutor do veículo motorizado deve buzinar para o ciclista? Não. Pôr o carro em movimento? Não. Sinalizar para que o ciclista desista da travessia? Também não. Vai ser letra D. Aguardar o final da travessia. Se vocês estão num cruzamento, por mais que o sinal fique verde para vocês, mas tem um ciclista, um pedestre, um idoso, qualquer pessoa na faixa que não conclui a travessia, vocês têm o dever, a obrigação sim de aguardar, esperar o condutor terminar a travessia, seja pedestre, ciclista, motociclista, o que for, tem que esperar concluir a travessia para depois vocês colocarem o veículo em movimento. 7. Após ser atropelado por uma motocicleta, a vítima tenta se movimentar e quer ir embora, pois sente-se bem, apesar de dor nas costas e pernas. Neste caso, aconselha-se orientá-la para não se movimentar e aguardar o socorro especializado no local. Essa atitude é correta. Independente de qual seja a gravidade do acidente, sempre a pessoa tem que ser socorrida, a pessoa tem que receber uma assistência médica. Não vai ser colocá-la num táxi, nem orientá-la para se movimentar devagar, nem oferecer água e nem pedir ao motociclista para que leve para o pronto-socorro. Vai ser a letra A, orientá-la para não se movimentar e aguardar o socorro especializado no local. 8. Analise os itens abaixo adaptados de notícias de jornal. 1. Um grupo de 4 jovens de 19 anos pichou nesta madrugada 3 muros do mais antigo museu da cidade. Diz respeito, né, pessoal? 2. Espectadores revoltados conseguiram mais de 5.000 assinaturas em documento de protesto contra a baixa qualidade da programação noturna da emissora de televisão XYZ. 3. Alunos da escola pública de pequena comunidade litorânea implantaram a coleta seletiva de lixo na praia nas férias no último verão. E 4. Moradores de condomínio de luxo insistem em transitar meia quadra na contramão para chegar mais rápido ao portão da garagem. E ele quer saber: dos itens acima, aqueles que descrevem atitudes desrespeitosas aos valores democráticos e à cidadania são. Com certeza vai ser E, pois a atitude incorreta vai estar no número 1, o grupo que pichou, né, o muro da cidade, e também na número 4, daqueles condutores que estão trafegando meia quadra na contramão. Então, as atitudes incorretas e desrespeitosas estão no 1 e na 4, então ficamos com a letra C. 9. A frota brasileira de veículos automotores é movida por vários tipos de combustíveis. Sobre esses combustíveis afirma-se: 1. A gasolina e o diesel são os principais agentes poluidores do ar atmosférico, sobretudo nas grandes cidades? Sim, com certeza. 2. O metanol adicionado ao álcool aumenta o teor de poluição do ar atmosférico? Sim, com certeza. 3. O gás natural é considerado um combustível alternativo que, apesar de ser renovável, é muito poluente? Errado. O gás natural, ele é o menos poluente de todos, ele não é o mais, ele é o menos. O gás natural, ou seja, o GNV, ele é o menos poluente, e o diesel normal, convencional, ele é o mais poluente de todos. E no Brasil, graças a campanhas para a melhoria do meio ambiente, os combustíveis alternativos já são utilizados maciçamente e mais de 90% da frota é errado. Se estiver sendo usado em 15%, no máximo 20%, vai ser o máximo do máximo mesmo, jamais em 90%. Então, estão corretas, né?
o que consta no número 1 e no número 2. Então, número 1 e número 2, letra A. A gasolina e o diesel são os principais agentes poluidores e o metanol adicionado ao álcool aumenta, sim, o teor de poluição. 10. Ao condutor que tenha permissão para dirigir na categoria B, B de bola, para carro até 8 lugares, será conferida a Carteira Nacional da Habilitação após 1 ano. Letra D. Desde que não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima, ou seja, reincidente em infração média. Então, depois de 1 ano que vocês estão com a PPD, vocês vão pegar a CNH definitiva? Vão. Desde que vocês não tenham nenhuma infração de natureza grave, gravíssima, nem sejam reincidentes de infração média. Essa mesma regra vale para a troca de categoria. Não pode nem infração grave, nem gravíssima, nem ser reincidente de infração média. 11. Ao circular por uma via arterial 60 km por hora, determinado condutor chega a um cruzamento em que o semáforo indica a luz vermelha e o agente de trânsito faz indicação para avançar. Nessa situação, o condutor vai avançar sim, porque as ordens do agente de trânsito vão prevalecer sobre as demais, certo? Então, vocês vão acatar a indicação do agente. Então, você chegou no sinaleiro, o sinaleiro está vermelho, mas o agente mandou você seguir, você vai seguir. Por quê? Porque as ordens do agente de trânsito elas vão prevalecer sobre todas as demais sinalizações. De repente você chegou no sinaleiro, mas o sinaleiro está verde, mas o agente de trânsito pede para você parar, você vai acatar a indicação do agente de trânsito, pois a indicação do agente de trânsito vai prevalecer sobre todas as demais sinalizações. 12. A figura abaixo representa um quarteirão de uma rua de duplo sentido de circulação. Como que eu sei que é duplo? Porque a faixa central é na cor amarela, sem sinalização de regulamentação. 3 veículos estão estacionados conforme o indicado. Então, vamos analisar. Veículo 1 está estacionado corretamente, não tem erro nenhum. O veículo 2 ele está estacionado na contramão. Notem que a seta do capô está indo para um lado, mas o sentido da pista está indo para o outro. Então, o veículo 2 ele está cometendo infração de trânsito. O veículo 3 também está cometendo infração de trânsito, porque ele está parado a menos de 5 metros do cruzamento, a menos de 5 metros da esquina. Então, nesse caso, ele quer saber, nessa situação, a infração de trânsito ocorre apenas ele vai ocorrer em relação ao veículo 2 e ao veículo 3. Veículo 2 porque está estacionado na contramão e o veículo 3 porque está a menos de 5 metros da esquina, a menos de 5 metros do cruzamento. Número 13. Dirigir o veículo com luz alta em vias providas de iluminação pública terá como punição multa. Dirigir o veículo com luz alta, notem que ele não tem nada de errado com o carro. Não é que a luz esteja estragada, ele apenas tem uma atitude errada. Nesse caso, a atitude dele é que ele está dirigindo com a luz alta. Então, nesse caso, vai ser apenas multa. Multa e retenção vai ser sempre que tiver qualquer coisa de errado, qualquer coisa faltando, seja com o condutor ou seja com o veículo. A multa e remoção do veículo vai ocorrer toda vez que você estiver estacionado, que você parou irregularmente em fila dupla, em cima da calçada, aí você vai ser removido. Mas se não tem nada de errado nem com o teu carro, nem com você, não tem nada faltando, vai ser apenas multa. 14. Os ciclomotores devem ser conduzidos nas vias urbanas preferencialmente. Ciclomotores são aquelas motinhas pequenas, de até 50 cilindradas ou de até 50 km por hora. O correto vai ser sempre letra A, no centro da faixa de trânsito mais à direita da pista de rolamento. Por quê? Porque são veículos lentos. Todos os veículos lentos deverão ficar na faixa da direita. Faixa da direita vai ser para os veículos mais lentos ou de maior porte e a pista da esquerda para os veículos que estão mais rápido ou que estão realizando ultrapassagem.
Outro item importante, os ciclomotores eles são proibidos de trafegar nas vias de trânsito rápido devido à grande diferença de velocidade. Então, ciclomotores proibidos de trafegar nas vias de trânsito rápido vai circular sempre do centro mais à direita da pista de rolamento. Ao dirigir em uma rodovia, o condutor entra em um trecho com neblina muito intensa, praticamente impedindo a visão. Nessa situação, letra A, prosseguir? Não. Parar no acostamento? Não, gente. Pelo amor de Deus, você tem neblina, tem garoa, tem cerração, não para no acostamento, porque pode ficar muito perigoso. Prosseguir viagem com velocidade reduzida, acionando pisca-alerta? Também não. Então, vai ser a letra D. Parar num local seguro, fora da pista de rolamento, fora do acostamento, tá? Para parar o veículo e aguardar a melhoria da visibilidade. Então, tá dirigindo, tem uma neblina muito intensa, praticamente impedindo a sua visão, você vai parar. Vai parar onde? Fora da pista de rolamento, fora do acostamento, de preferência, procurar um local seguro, fora da pista, para parar o veículo e aguardar a melhoria da visibilidade. 16. A monotonia e a fadiga têm influência primordial e significativa. Monotonia, gente, é algo chato que você tem que fazer várias e várias vezes. E a fadiga nada mais é que a canseira. Então, monotonia automaticamente vai diminuir o teu nível de atenção. Por quê? Porque é uma coisa que você está fazendo repetidas vezes, é uma coisa chata, então você não vai dar muita atenção. E se você está muito cansado, chegou lá no final do dia de trabalho, é óbvio que o teu nível de atenção também vai reduzir bastante. Portanto, a monotonia e a fadiga têm influência primordial e significativa no nível de atenção do condutor. 17. Em direção defensiva, habilidade significa. Habilidade é alguém que sabe fazer alguma coisa, alguém que possui a habilidade, a técnica, a maneira correta de fazer alguma coisa. Então, nesse caso, direção defensiva. Em direção defensiva, habilidade significa manusear todos os comandos do veículo com desenvoltura, com sucesso, com destreza. Então, em direção defensiva, habilidade, manusear todos os comandos do veículo com desenvoltura. 18. Objetivo principal de quem presta os primeiros socorros é... Gente, primeiros socorros é um cuidado inicial, imediato e temporário, certo? Você vai proteger a vida do acidentado, você vai diminuir as sequelas que ele possa ter devido ao acidente. Não é utilizar técnicas nem simples, nem complexas, nem dar ordem para ninguém, tá? O objetivo principal dos primeiros socorros é o atendimento inicial, imediato e temporário. Nesse caso, se livrar de processo não é. Letra B, proteger a vida do acidentado e reduzir o seu sofrimento. Não é desobstruir a via e não é cumprir mais do que a sua obrigação. Então, o objetivo principal de quem presta os primeiros socorros é proteger a vida do acidentado e reduzir o seu sofrimento. Correlacione as sinalizações abaixo com a sua função. 1. Passagem de nível sem barreira. Pessoal, passagem de nível sem barreira vai ser a plaquinha que está no número 2. Não tem cerquinha. Passagem de nível com barreira vai ser a primeira placa. Notem que ele dá para vocês ali uma cerca. Se tem cerca, logo tem barreira. Na sequência, vocês vão ter no número 3 a Cruz de Santo André, que é na letra D, e o cruzamento de vias, que vai estar na letra C. Então, ele quer que vocês relacionem, que vocês juntem. Então, passagem de nível sem barreira vai ser na letra B, notem que não tem cerquinha. 2. Passagem de nível com barreira é a letra A, pois tem cerquinha. Cruz de Santo André é aquela última lá embaixo, a letra D.
e cruzamento de vias vai ser a letra C. Então, nesse caso, a alternativa correta vai ser 1B, 2A, 3D e 4C. Número 20. As figuras abaixo representam dois trechos de via sinalizados conforme indicado. Então, na figura número 1, ele está dizendo que vocês podem tanto ultrapassar quanto fazer troca de faixa. Por quê? Porque as linhas, elas são tracejadas, pontilhadas, seccionadas, interrompidas. Já na figura 2, vocês não podem nem ultrapassar e nem trocar de faixa. Por quê? Porque as três pistas está dizendo que não pode. As três faixas são linhas contínuas. E ele quer saber: considere as regulamentações. 1. Proibida a ultrapassagem e a transposição de faixa. Nesse caso, a que proíbe tanto a ultrapassagem quanto a transposição de faixa é a figura 2. Na número 2, permitidas a ultrapassagem e a transposição de faixa vai estar na figura 1. A figura 1, ela permite tanto a ultrapassagem quanto a transposição de faixa. 2. Proíbe a ultrapassagem e permite a transposição de faixa. Aí não tem como, porque nenhuma das figuras elas têm mais de uma faixa igual. Na figura 1, para todo mundo é permitida a ultrapassagem e a transposição de faixa. E na figura 2 é proibida a transposição e também a ultrapassagem. Mesma coisa acontece na 4. Permite a ultrapassagem e proíbe a transposição de faixa. Não tem como. Então, as únicas que estão corretas, as únicas afirmações corretas é no número 1, proibida a ultrapassagem e a transposição de faixa, que está na figura 2. E o número 2, permite a ultrapassagem e a transposição de faixa, que vai estar na figura 1. Só que notem o que ele quer. Nas figuras 1 e 2, deve-se aplicar respectivamente o que se afirma apenas em. Ele quer respectivamente. Então, na figura 1, ele é o quê? Ele é permitido a ultrapassagem e a transposição de faixa. Então, na figura 1 é o número romano 2. E na figura 2 é o número romano 1, que é proibida a ultrapassagem e também a transposição de faixa. Então, nesse caso, a resposta correta, seguindo a ordem. Primeiro, respectivamente, a figura 1. Então, como eu já falei, a figura 1, ele permite a ultrapassagem e a troca de faixa. Então, vai ser a número 2. E a figura 2, proíbe a ultrapassagem e a transposição de faixa. Notem que ele pede a palavra respectivamente. Ele não quer na ordem que está a figura, tá? Aliás, ele quer na ordem que está a figura e não na ordem que está ali as definições. Então, a ordem das figuras vai ser: na figura 1, permitida a ultrapassagem e a transposição de faixa. E na figura 2, proibido a ultrapassagem e também a transposição de faixa. Número 21. Num estouro ou esvaziamento súbito de um pneu, o condutor deve virar o volante para o lado inverso? Não. Letra B. Deixar o carro perder velocidade por si só, segurando firmemente o volante e depois frear suavemente. Num estouro ou esvaziamento súbito de um pneu, o condutor deve deixar o carro perder velocidade por si só, segurando firmemente o volante e depois frear suavemente. 22. A figura abaixo representa um cruzamento sinalizado com a placa pare, R1. E ele quer saber o seguinte: nessa situação, o condutor, ao desrespeitar a sinalização, cometerá. Então, se você furar uma preferencial, uma placa de pare, furar um sinaleiro, você vai cometer uma infração de natureza gravíssima, tá? Então, lembre-se sempre: furou uma preferencial, furou um sinaleiro, furou uma placa de pare,
é uma infração de natureza gravíssima. Ele quer saber o seguinte: infração de trânsito apenas se der causa de acidente? Não. Infração de trânsito, sim. Crime de trânsito? Não. Infração e crime de trânsito, não. Então, furar uma preferencial, sinaleiro vermelho ou placa de pare constitui uma infração de trânsito. Não é crime, mas é uma infração de trânsito de natureza gravíssima. 23. As finalidades dos primeiros socorros relacionados aos acidentes de trânsito estão abaixo descritas. 1. Acionar corretamente o serviço de emergência local? Sim, com certeza. 2. Diagnosticar com rapidez e segurança. Gente, o que vocês vão diagnosticar se vocês não têm um curso de enfermagem, um curso de medicina, um curso de primeiros socorros? Vocês não vão diagnosticar nada. 3. Saber utilizar técnicas simples ou complexas, mesma coisa da alternativa 2. Vocês não têm curso, você não tem curso de enfermagem, você não tem um curso de medicina para poder diagnosticar ou para utilizar qualquer tipo de técnica. Sendo assim, o conhecimento básico, a noção de primeiros socorros vai estar apenas a número 1, ou seja, acionar corretamente o serviço de emergência local. 24. Transitar com o veículo em ciclovia ou ciclofaixa é infração gravíssima sujeita a multa. Por quê? Ciclovia e ciclofaixa é um local de uso exclusivo do pedestre e do ciclista. Toda vez que você coloca teu carro lá, você vai gerar perigo à vida dessas pessoas. Se gerou perigo à vida de outras pessoas, infração gravíssima sim, sujeito a multa. 25. Diante das condições adversas de tempo. Tempo, gente, é tudo que está relacionado com o clima. Chuva, vento, neblina, garoa, cerração. O que o condutor do veículo não deve fazer? Ele não quer saber o que você vai fazer, ele quer saber o que você não vai fazer. Tem uma regrinha muito fácil, um macetinho, que sempre que você encontrar qualquer condição adversa, você vai diminuir a velocidade do teu veículo. Então, se ele quer saber o contrário, o que você não vai fazer, o contrário de diminuir vai ser aumentar. Então, diante de uma condição adversa de tempo, o que você não vai fazer? Você não vai aumentar a velocidade para chegar logo ao seu destino. Letra B, se o tempo estiver muito ruim, sair da via e esperar as condições melhorarem é uma atitude correta. Letra C, procurar um local adequado, sem risco, como um recanto, posto ou posto de gasolina, sim. E letra D, reduzir a marcha e acender as luzes do seu veículo, luz de posição ou luzes baixas. Essas três, B, C e D, são alternativas corretas, são situações que vocês vão fazer. Só que ele quer o que você não vai fazer. Você não vai aumentar a velocidade para chegar logo ao seu destino. 26. O condutor deve manter constantemente sua atenção na direção do veículo. Alguns fatores diminuem a concentração e retardam os reflexos na condução do veículo. A ação que deve ser evitada, pois pode afetar a concentração do condutor, é conversar ao celular no modo viva voz. Pessoal, conversar no celular, mesmo que seja no modo viva voz, ele vai sim atrapalhar a concentração e ele vai retardar os reflexos do condutor, tá? Então, celular na direção, gente, não pode, nem que seja no modo viva voz, não pode, porque ele vai sim atrapalhar a direção de vocês. 27. Considere a ilustração abaixo. Então, ele está dando para vocês a figura de uma bateria e ele fala o seguinte: quando o nível de água desse tipo de bateria de um veículo automotor estiver abaixo do normal, o motorista deverá substituir a bateria por uma nova? Não. Aumentar a amperagem do regulador? Não. Completar com água e aditivo? Também não. Vai completar com água destilada. Sempre que falarmos em bateria, a manutenção da bateria vai ser feita completando-se com água destilada,
certo? Quando perguntar a função da bateria é armazenar e fornecer corrente elétrica. Quando falar da manutenção da bateria, vai ser completando com água destilada. Não confundo com radiador. No radiador, vocês vão colocar uma mistura de água e etileno glicol, que nós conhecemos popularmente como aditivo de radiador. Então, no radiador do teu carro, água e etileno glicol. Na bateria do teu carro, água destilada. 28. A fim de evitar colisão na traseira com o veículo da frente. Ele já está falando que tem alguém na tua frente e que você quer evitar de bater nesse carro que está indo à tua frente. O condutor deve sempre procurar. Conhecer a legislação de trânsito ajuda, mas nem sempre. Circular com o farol baixo aceso é uma atitude correta, mas não para essa situação. Ultrapassar pela esquerda também não. Vai ser letra D, manter distância compatível e segura. A fim de evitar colisão na traseira com o veículo da frente, o condutor deve sempre procurar manter distância compatível e segura. Lembrando que essa distância que você mantém do teu carro com o carro da frente é chamada de distância de segmento ou distância de segurança. É aquela que permite uma manobra de emergência, uma manobra rápida para evitar uma colisão. E essa distância de segmento ou de segurança que você mantém do carro da frente vai ser sempre medida em 2 segundos. 29. Áreas de transição entre vias urbanas e rurais requer uma atenção especial do condutor. Assinale abaixo qual seria a sua atitude. A. Acelerar seu veículo para rapidamente passar de uma via para outra? Não. Confiar no seu veículo e na sua habilidade de fazer a passagem de uma via para outra confiante? Não. Obedecer à sinalização, redobrada atenção quando dá passagem de um tipo de via para outra. Esta é a resposta correta. Quando você vai transitar de uma via urbana para uma via rural, você vai obedecer à sinalização, você vai redobrar atenção quando dá passagem de um tipo de via para a outra. Atravessar buzinando também não vai ser. E 30. A menos que já se encontre sobre a zona de cruzamento, quando acender a luz amarela do sinal luminoso, o condutor deve. Ele está falando o seguinte: se você já começou, se você já está no meio do cruzamento e o cruzamento ficou, o sinal ficou amarelo, você vai concluir, você vai terminar. Agora, aqui ele está falando que você não chegou ainda. Você está se aproximando e de repente a luz ficou amarela. O que você vai fazer? Você vai aumentar a atenção, reduzir a marcha e parar. Quer dizer o quê? Se você está chegando num sinaleiro, o sinaleiro está verde, você vai iniciar a travessia. Se no meio da tua travessia o sinal ficou amarelo, você vai continuar, você vai terminar. Porém, se você está chegando nesse sinal e antes de você iniciar a travessia o sinal ficou amarelo, você vai fazer o quê? Você vai aumentar a tua atenção, você vai reduzir a marcha do teu veículo e você vai parar antes da faixa de pedestre, antes da faixa de retenção. Agora, se quando você começou a travessia o sinal estava verde, você começou no sinal verde e no meio do cruzamento o sinal ficou amarelo, você vai terminar, você vai concluir. Você não pode jamais, hipótese nenhuma, bloquear o cruzamento com o teu veículo. Se você já começou, você vai terminar. Agora, se você está chegando e já ficou amarelo antes de você iniciar, você vai aumentar a atenção, você vai reduzir a marcha do seu veículo e você vai parar. Ok, pessoal, finalizamos mais um simulado. Vamos ver lá se acertamos as 30. Opa, beleza, mais um simuladinho com 30 questões respondidas e comentadas. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Esse simulado caiu bastante questão diferente, então vale a pena dar uma atençãozinha nele. Agradeço de coração a todos vocês que têm assistido os vídeos, a todos os comentários, a todos os likes. Que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado por fazerem parte desse canal. Bons estudos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.